Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 14 a 26. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, eu vou ler a partir do versículo 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. O texto de hoje trata dos dons e do relacionamento entre as pessoas que receberam esses dons. Paulo nos ensina que há diferentes tipos de dons e diferentes formas de atuação. Ele está dizendo que nós somos muitas pessoas e cada uma de nós recebeu dons, e esses dons que cada um de nós recebemos são diferentes. E a forma como cada um vai exercer esses dons que recebemos também é diferente. O que ele está dizendo aqui é que, apesar dessas diferenças e diversidades, é preciso que haja unidade, pois o Espírito que dá os dons é o mesmo, o Senhor é o mesmo, e o Deus quem efetua tudo em todos é o mesmo. É interessante notar que, considerando que Paulo está tratando aqui de funções, seria perfeitamente presumível e coerente que o apóstolo tivesse redigido uma espécie de manual, orientando-nos sobre como cada peça deveria interagir com a outra, fazendo uma grande máquina chamada igreja funcionar. Afinal, ele está falando de funções, de dons. Mas é interessantíssimo perceber que, embora ele esteja falando a respeito de dons e funções, quando ele o faz, ele não faz sobre uma perspectiva funcional, mas sobre uma perspectiva relacional. Então, ele não está preocupado, parece, em nos ensinar como exercer cada um daqueles dons, mas em como podemos exercer cada um o seu dom diferente juntos. Nós que recebemos os dons não somos como peças de uma máquina, que só se encaixa, só soma funções. Paulo nos compara não a peças de uma máquina, mas a membros de um corpo, e um corpo vivo. Nesse sentido, o conflito e a dificuldade que Paulo trata quando ele vai nos falar e nos ensinar a respeito de dons, não parece estar focado em como o pé deve ser pé, ou como a mão deve ser mão. Como se essa não fosse a questão essencial, quando nós nos percebemos abençoados com dons. O conflito e a questão que Paulo trata aqui é: pé, você não pode brigar com a mão, porque você precisa da mão para ser um corpo com ela. Ouvido, por que você reclama de ser ouvido? Você não tem que querer ser olfato, nariz. Porque se todo mundo for nariz, quem vai ouvir? Então, Paulo está chamando a nossa atenção aqui, ainda quando ele nos fala de dons e funções e ministérios,
para a importância do relacionamento que deve haver entre os vários membros desse mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Relacionamento é o anseio de todo o ser humano, em toda a história da humanidade. Existe um termo no mundo corporativo que hoje é muito falado, que são os stakeholders. Eu acredito que esses stakeholders são exatamente a expressão corporativa, a resposta corporativa desse anseio que nós, como seres humanos, temos de nos conectarmos uns com os outros, de entendermos que eu sozinho jamais posso subsistir. E naquele livro que eu já indiquei para os irmãos, e eu acho realmente que todo empresário deveria ler o Capitalismo Consciente, eu fiquei impressionada com o conselho que esses dois autores, que são grandes homens de negócios, muito bem-sucedidos, de uma grande empresa, eu fiquei impressionada com o conselho, com o ensinamento que eles trazem no livro. Veja só o que eles dizem e como eles dizem. É essencial que uma gestão de mente consciente estabeleça um sistema em que todos os stakeholders, abrindo parênteses aqui, os stakeholders são todas as partes envolvidas para que uma organização suceda, desde clientes, funcionários, investidores, fornecedores, e aí eles incluem nessa rede de stakeholders até mesmo o meio ambiente e a comunidade. Então, todo esse conjunto formam o que eles chamam de stakeholders e todos eles são essenciais. Os interesses de cada um deles devem ser levados em consideração para que uma organização tenha sucesso. Então, ele diz, é preciso estabelecer um sistema em que todos os stakeholders estejam comprometidos com o objetivo da organização e envolvidos uns com os outros. Todos devem funcionar como órgãos vitais de um único corpo e, como tal, têm de ser respeitados, valorizados e integrados no contexto das operações da empresa. O que ele diz é um livro corporativo, de administração, envolvidos uns com os outros. E o que mais? Funcionar como órgãos vitais de um único corpo. Quando eu li isso, eu pensei, o apóstolo Paulo poderia processar esses autores por plágio. A necessidade de relacionamentos saudáveis, a necessidade que nós temos de nos conectarmos, de nos relacionarmos uns com os outros, faz parte do que nós somos. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é essencialmente relacional. Não existe ser humano que não precise se relacionar. Portanto, se há duas ou mais pessoas reunidas, seja somente por se reunir, seja buscando realizar uma causa, buscando obter alguma vantagem, ou até mesmo como igreja, buscando e adorando o mesmo Deus, haverá a necessidade de se ajustarem para que esse relacionamento seja possível. Porque, embora nós sejamos essencialmente seres que precisam se relacionar, nós também muito bem sabemos como é difícil se relacionar. Principalmente com aqueles que são diferentes de nós, com aqueles que pensam diferentes de nós, e assim por diante. Essa dificuldade é porque, embora essa natureza relacional com a qual nós somos criados, ela foi corrompida através do pecado. Então, nós fomos, digamos assim, programados para nos relacionarmos e amarmos uns aos outros, porque Deus é amor. Mas, por causa do pecado, essa intenção, essa razão de ser dessa nossa característica relacional foi corrompida. Então, quando nós ingressamos nos relacionamentos, nós não sabemos amar. Nós não estamos interessados em amar, porque amar é principalmente se doar, quando nós olhamos o exemplo de como Deus e Cristo nos amaram. Quando nós ingressamos nos relacionamentos, por causa da corrupção dessa nossa essência relacional, nós estamos interessados em satisfazer os nossos próprios interesses.
Então, nós manipulamos as pessoas, nós cobramos das pessoas, nós julgamos e criticamos as pessoas e, por fim, nós, com muita facilidade, rompemos com as pessoas, nos afastamos das pessoas. E nós passamos a odiar aqueles que nós deveríamos amar. Por isso, é muito importante essa análise que a gente gostaria de fazer nessa manhã, através dessa passagem que nós lemos. Eu acredito que podemos extrair 2 grandes princípios que nos ajudam a contornar essa grande dificuldade de se relacionar, que nos ajudam a vencer o resultado da corrupção dessa nossa natureza relacional, que nos ajudam a vencer o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo. O primeiro princípio é o da complementaridade, que a gente pode extrair aí da primeira parte da passagem que nós lemos. Pode mostrar para a gente, para os versículos 14 a 20. Então, o versículo 17 diz o seguinte: se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Quer dizer, nós não apenas somos diferentes, mas nós precisamos ser diferentes. Então, quando você olha para um irmão, quando você olha para o seu próximo e você vê que ele é diferente de você, aquilo não tem que mais te incomodar ou te deixar desgostoso, ou ser motivo para você se afastar e romper com ele. Tem de ser motivo para você investir ainda mais no relacionamento. Porque é justamente daqueles que são diferentes de nós que nós mais precisamos. Porque nós somos complementares. Fomos criados assim. Se não há diversidade, pode ser que não haja conflitos, mas não haverá corpo. E Deus diz que nós somos como membros e precisamos estar conectados, precisamos pertencer a um corpo. Versículo 19, ele diz: se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Em outras palavras, ele está dizendo, o foco de tudo não é o quão bom membro você é isoladamente, mas o corpo que você pode, juntamente com outros membros diferentes de você, formar. Ser parte da igreja é, portanto, não somente uma honra, é vital. Nenhum membro subsiste isoladamente. Nenhum ramo pode sobreviver e muito menos dar fruto isoladamente no espaço. Ele precisa estar conectado, assim como outros ramos, a uma videira, aquele que é a fonte de vida. Somente assim, cada um desses ramos, cada um desses membros pode ter vida por si só e pode também produzir vida como corpo. Então, nós precisamos reconhecer e valorizar as diferenças, entendendo que as diferenças representam a nossa capacidade de sermos complementares e formarmos o corpo. Segundo princípio é a dependência, esse princípio que vai nos ajudar diante da dificuldade dos relacionamentos, das desavenças, dos desentendimentos, prosseguirmos, superarmos, dizermos sim para os relacionamentos, não desistirmos deles. Então, primeiro a complementaridade, entender, sim, é diferente, por isso a convivência é difícil, mas tem de ser diferente, para ser complementar e assim inteiro, completo. O segundo princípio é a dependência. O versículo 21 diz, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Em outras palavras, o que precisamos dizer uns aos outros? Eu preciso de você. Talvez a mão, para ela ser mão, simplesmente, ela realmente não precise do pé. Porque ela é o que é. Mas se essa mão quer ser corpo, ela precisa do pé. Porque uma mão sozinha jamais pode constituir o corpo. Sim, os relacionamentos não são fáceis.
Mas é quando nos relacionamos com outros é que aprendemos de fato o que é amar e o que é ser amado. É quando nos relacionamos com aquele que é diferente, quando somos desafiados naquilo que nós acreditamos cegamente que é a verdade absoluta, quando somos confrontados no nosso orgulho e autossuficiência, é nos relacionamentos que nós então vamos aprender a gratidão em ser perdoado, a liberdade de perdoar aquele que me ofendeu, porque tudo isso faz parte. É quando nos relacionamos que percebemos o quão egoístas e imaturos somos e como precisamos urgentemente crescer, amadurecer e sermos assemelhados cada vez mais, de verdade, à semelhança do nosso Senhor. Essa nossa necessidade de nos relacionarmos e essa nossa interdependência é algo que faz parte da nossa essência, desde que fomos criados. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, quando há o relato ali da criação e do homem e da mulher, Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Ninguém deve estar só. Qualquer e todo ser humano precisa se relacionar com o outro, precisa estar ligado com o outro. Talvez essa afirmação nos incomode muito mais do que gostaríamos de admitir, mas somos, sim, dependentes uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Assim como Adão precisava de Eva para lhe auxiliar. Deus o criou assim, precisando de uma Eva para lhe auxiliar. Ao mesmo tempo, a Eva precisa de alguém a quem corresponder. Porque ela foi criada assim, para que correspondesse a alguém. Nós precisamos dos nossos cônjuges para aprendermos a ser fiéis, para aprendermos a ser respeitosos. Precisamos dos nossos filhos, pois são eles que nos ensinam a ser pacientes. Em primeiro lugar, eles nos fazem enxergar o quanto somos impacientes, não é verdade? E é através deles que nós aprendemos a ser pacientes. Precisamos daqueles irmãos chatos, críticos, que vão nos corrigir para melhorar como pessoa. Precisamos dos irmãos que são mais frágeis, mais carentes, para sermos constrangidos a dividir o que temos. Precisamos também daqueles irmãos que são mais fortes, mais consagrados do que nós, para sempre nos lembrar de que ainda falta muito a amadurecer, a aprender. Precisamos e dependemos uns dos outros, pois se não nos temos uns aos outros, jamais podemos formar um corpo. E o projeto e o plano de Deus através da salvação não está restrito a uma espiritualidade individual, egoísta, que não produz vida. O que Cristo realizou naquela cruz foi essencialmente restaurar relacionamentos. O nosso relacionamento com Ele e os nossos relacionamentos uns com os outros. Eu tenho aprendido muito a respeito desses relacionamentos nesses últimos dias, porque eu acredito que quando a gente enfrenta a dificuldade do relacionamento, quando a gente pode simplesmente dizer tchau e romper, o que vai nos levar a permanecer naquele relacionamento? Investindo, insistindo, perdendo, se humilhando, se desculpando. O espelho. Porque quando nós nos enxergamos a nós mesmos, nós vamos perceber que nós somos nada sem Deus. E Ele nos fez seus filhos. E Ele nos envolveu na sua obra de salvação. Quando nós nos olhamos no espelho,
nós percebemos o quão incompletos, o quão defeituosos nós somos. E por isso nós percebemos o quanto precisamos de outros para sermos complementares. Precisamos daqueles dos quais dependemos. Então, o que nos ajuda a cultivarmos relacionamentos saudáveis, a sermos um corpo, é principalmente a humildade. Enxergar que eu fui agraciado e isso me faz devedor em relação àquele que me agraciou. Eu estou dirigindo há um mês, né? Orem por mim, pelo tráfego de São Paulo. E, apesar de ter sido habilitada há mais de 10 anos, eu nunca tinha dirigido, mas eu tive que aprender, não tive escolha. E eu tive que aprender em 2 semanas a dirigir. E sobrou para o meu marido, né? E eu percebi que, se não fosse a humildade do meu marido, a paciência, a plenitude do Espírito Santo no seu ser, ele teria pedido o divórcio. Porque ele viu coisas assim que ele realmente jamais sonhou no seu pior pesadelo, né? Porque eu confundia o acelerador com o freio, né? E eu queria ir para frente, mas eu engatava ré. E no nervosismo, essas coisas bizarras acontecem, né? E a gente desistiu da baliza, o negócio é encaixar o carro na vaga que for necessária. Mas uma coisa que me encorajou e me ajudou muito, além de ele jamais perder a paciência em nenhum momento, depois eu não sei o que ele fazia quando ele entrava no banheiro, ai, Senhor, né? Mas junto comigo, ele sempre me encorajava. E uma coisa que ele dizia para mim era assim: Linda, eu também fazia isso. Não confundir o freio com o acelerador. Isso ele disse que ele nunca fez, né? Ele não achava que era possível. Mas as outras coisas, de você não prestar atenção e você fechar 3 carros ao mesmo tempo, toda aquela coisa doida, ele falou: eu também já fiz isso. Todo mundo faz isso no começo. E essa sinceridade, honestidade consigo mesmo é que fazia com que ele me aceitasse. E ele não desistisse de mim. E ele continuasse me encorajando. Se nós perdermos essa noção de que eu sou aquele que mais desesperadamente preciso de paciência, de aceitação, preciso ser abraçado, preciso ser perdoado, preciso ser amado e compreendido. Se eu perco em algum momento essa noção, eu me torno alguém que vai separar, que vai causar sempre divisão. E não aquele quem Deus me chamou para ser. O que pacifica, o que une, o que sabe que é um membro entre muitos para formar um corpo. Então, eu gostaria de dar algumas sugestões práticas quando nós falamos a respeito da complementaridade. Porque, na teoria, tudo é muito fácil. Aí você está sentado aqui e você vai dizer: é verdade, eu preciso do que é diferente de mim, eu preciso do que pensa diferente de mim, eu preciso para, né, saber que eu não sou completo e assim por diante. Mas é na prática, quando você está ali, servindo junto com o irmão que é diferente de você, é que a gente aprende a, de fato, a humildade. E reconhecer, e abraçar, e ser complementar um do outro. Então, eu gostaria de continuar encorajando, como a gente já tem sido encorajado, a que você se envolva nos trabalhos de Deus, dentro da igreja, fora dela, a que você empreenda um novo ministério ali onde você trabalha, na sua empresa, na sua família. Mas é preciso estar fazendo, trabalhando, exercendo os dons. Porque a gente diz: não, é verdade, o meu dom não é o mais especial, o mais único. Mas no fundo, a gente acredita que é. Que eu sou indispensável. Mas quando você entra ali no ministério e você vê quantas outras pessoas têm o mesmo dom que você, e de quais maneiras tão preciosas elas estão exercendo aqueles dons, aí você vai abaixar a guarda. Aí você vai ver: puxa, é verdade, eu não sou excepcional. Eu sou, sim, especial, único, para Deus. Mas eu sou um membro só, dentro desse corpo. Enquanto nós não estamos servindo, enquanto nós não estamos trombando com outros irmãos, nós não vamos saber de verdade o que é a graça de
de ser amado, perdoado e, por isso, poder também amar, perdoar e aceitar. E quanto à dependência, a gente só realmente cai a ficha de quão somos dependentes uns dos outros quando nós ingressamos em relacionamentos sinceros, em relacionamentos mais íntimos, com uma profundidade maior. E isso precisa necessariamente acontecer em reuniões menores, de grupos menores. Então, você vem aqui, aí você canta para o seu irmão, aqui no meio de 100, 200 pessoas, eu preciso de você. Mas você não precisa dele, porque ele não tem nada a ver com a sua vida. Ele nem sabe o que você vai almoçar, qual a sobremesa que você vai comer, ou se você vai conseguir pagar as contas amanhã. Ele não sabe nada. Mas quando nós nos reunimos em grupos menores, quando nós abrimos as nossas vidas, quando nós baixamos as nossas guardas, aí nós percebemos o quão frágeis nós somos, o quão dependentes uns dos outros nós somos. E como a oração de um irmão, a torcida de um irmão por você é importante, às vezes crucial, para você permanecer na fé. Esses encontros na nossa igreja acontecem de várias formas, através das fazendas. Se você ainda não está conectado a um grupo familiar, procura o pessoal das fazendas, conversa com o pessoal do Interkey. A gente precisa urgentemente se conectar e se relacionar e aprender a ser corpo. Porque se você está sozinho, se você é um membro isolado no espaço, você não vai subsistir. É impossível por causa da maneira como você foi criado. Essas reuniões de orações que nós fazemos, que são reuniões menores, esses encontros de profissionais ou jovens, de casais, de pais com filhos com idade entre 6 e 10 anos. Esses grupos, esses encontros, não são para preencher programação da igreja, mas para nos dar oportunidade. São escolas para nós aprendermos a nos relacionarmos assim e nos ajustarmos. A integração dos stakeholders é fundamental para a sobrevivência de uma organização. Pela organização, às vezes, uma ou outra parte vai precisar sacrificar o seu interesse próprio. Mas ela vai ver que ela está... Sabe aquela história do perdendo para ganhar? Mas essa consciência nós só temos quando estamos, de fato, envolvidos numa comunidade. Porque a nossa tendência natural é nos isolarmos, é preservarmos somente a nós mesmos. E isso vai nos matar. Cada um de nós precisa ter em mente que é membro. E da mesma forma que é indispensável, você é um membro indispensável. Mas você também é um membro incompleto por si só. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos nos complementar. Nós precisamos reconhecer como somos dependentes uns dos outros. Somos como stakeholders desse organismo vivo, que é o corpo de Cristo, a igreja. Agora, se a gente terminasse por aqui, e na verdade terminar por aqui é a grande tragédia da igreja. Vamos ser amigos, vamos ficar juntinhos, vamos parar de brigar, vamos dar as mãos. E ponto final. Nós vamos nos matar como corpo, como igreja. Qual é a razão de ser da igreja? Sabe aquela história? Não dá para você falar para um menino de 10 anos procurar uma esposa e casar. Ele não está pronto ainda. É como se Deus estivesse nos dizendo isso. Você precisa estar pronto logo, porque eu tenho coisas maiores para você. Eu tenho outros planos, eu tenho projetos maiores, de maior impacto, de maior doação, para fora de si mesmo. Mas para isso você precisa estar amadurecido. Quanto tempo mais nós vamos precisar ficar nos debatendo conosco mesmos, sem nem conseguir enxergar nem de longe, e nem experimentar, nem sentir o cheiro daquilo que Deus tem planejado para que a sua igreja realize nessa terra? Precisa parar. Precisa amadurecer. Se ajusta logo. Ai, não gostei que ele falou isso. Tá bom, então vai, continua. Ai, eu não fui com a cara dela. Mas ela também não foi com a sua cara. Mas vamos, continua. Até quando a gente vai ficar ali como grandes crianças mimadas, só querendo satisfazer o próprio umbigo? Deus tem pressa. Porque
Porque Ele prometeu que vai voltar. Só que há muitas poucas pessoas, de fato, vivendo e trabalhando e preparando a sua noiva, que é a igreja, para que Ele possa vir encontrar com ela. Então, sabe essas picuinhas? Pela misericórdia do Senhor, resolve logo, supera. A gente precisa. Nossa, mas ele estava na igreja, mas você estava? A gente precisa urgentemente tirar os nossos espelhos das gavetas e olhar para Ele todos os dias, porque Ele vai nos fazer enxergar a nós mesmos e reconhecer que jamais somos dignos de julgar ou rejeitar alguém. Nós deveríamos ter sido e não fomos. Em Atos capítulo 2, versículos 46 e 47, no final daquele relato que Lucas faz a respeito da igreja primitiva, ele diz o seguinte: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Louvando a Deus e o quê? Tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A ideia não é que o louvor seja mais legal. Não é que as programações sejam mais entretedoras dentro da igreja. É que tudo isso, esse amor compartilhado, essa humildade, essa complementaridade, essa dependência, que todos esses membros, quando conectados, quando formarem esse corpo, possam ser expressão do caráter e do amor de Deus neste mundo que é tão carente de relacionamento e amor, assim como nós somos. Então, quando o mundo olha para a igreja, o que vai atrair ele? O que vai atrair a sua simpatia? O que vai fazer com que eles sejam acrescentados? Não é a cor da cortina, não é o ar-condicionado, não é a roupa que você usa nos cultos de domingo, não é o lanche que você traz. É o corpo, é a unidade, é a capacidade que o Espírito Santo nos dá de, a despeito das nossas diferenças, sermos um por causa de alguém que é maior, que é a cabeça, que é o Senhor. Que Deus tenha misericórdia para fazer de nós uma igreja saudável, uma igreja que é capaz de se amar, de se ajustar, de se formar como corpo e servir aos propósitos daquele que é o cabeça desse corpo. E assim, conquistar a simpatia do povo, ser sal e luz nessa terra. E poder ser um lugar que pode receber aquelas pessoas que o Senhor vai acrescentar diariamente. Vamos ter um minuto de oração? Antes de cantar esse louvor, eu gostaria de nós pudéssemos orar para alguns pedidos de oração. Muitas vezes fazemos os ministérios de Deus partindo do princípio de mim mesmo. Mas a mensagem hoje diz que
o reino de Deus não está apenas em mim, mas principalmente Deus quer alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. Acho que a gente precisa trocar esse ponto de vista. Não atender a minha necessidade, mas sim a necessidade das pessoas que precisam de Deus. Então, neste momento, eu gostaria que nós pudéssemos orar. Senhor, ajuda a mudar a minha perspectiva de ministério. Não é o que eu quero fazer, mas sim o que Deus quer fazer. E mais sim na vida do seu próximo. Então vamos ter esse momento de oração neste momento. Pai, Senhor, esteja realmente que nós possamos olhar os nossos irmãos que estão ao nosso redor, Pai. Pai, muitas vezes nós reclamamos, Senhor, porque as coisas que eu não consigo fazer, ou porque as coisas não estão acontecendo do meu jeito. Mas, Senhor, ajuda-nos a enxergar, Senhor, através do Teu Espírito, da Tua Palavra, Pai, que o Senhor está esperando pessoas voluntárias, pessoas dispostas, as pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Ó Pai, que estão o nosso próximo, que estão à nossa volta, Pai. O Senhor esteja cuidando de cada um de nós. Segundo pedido de oração, o corpo não é somente a igreja, o corpo é também a sua família. E muitas vezes nós temos liderado a família do jeito que eu quero. E poucas vezes nós refletimos na palavra e vê o que Deus tem para a minha família. E uma segunda coisa é que nós menosprezamos nossos filhos. Nós menosprezamos o nosso cônjuge. E nós colocamos o meu conceito de família sobre meu cônjuge, sobre os meus filhos, sobre nossos pais, sobre os nossos sogros. Pessoal, vamos realmente que essa palavra de hoje, em nossos lares, a ideia de família não é o que eu acho, mas o que o Senhor acha. Então, neste momento, eu gostaria que cada um tivesse esse momento de reflexão e oração. Ó Pai, nos perdoa, Pai. Muitas vezes eu tenho convicção de que eu estou certo, Pai. A minha experiência sobre outros, Senhor, é sempre realmente a mais ideal, Pai. Mas, Senhor, sabemos que nós somos fracos, Senhor. Em momento de desespero, Senhor, o que prevalece não é alegria e a paz, mas em momento de fraqueza, Pai, o que sobra é o nosso egoísmo, Pai. É a minha insistência às coisas erradas, Pai. Ó Pai, perdoa, Senhor, de nós não termos olhado os nossos familiares, Senhor, os irmãos, os pais, Senhor, como membro do meu corpo, Pai. Eu só tenho enxergado o que eu quero fazer, mas não o que o Senhor tem a fazer, Pai. Ó Pai, ministre em nossos corações, Pai, para que hoje nós possamos chegar em nossas casas, Pai, e ouvir o que o meu cônjuge tem a falar, e ouvir o que meus filhos, meus pais têm a falar, para que nós possamos nos tornar pessoas enormes, pessoas que assemelham a Tua imagem, Pai. Ó Pai, restaura a nossa família, restaura, Senhor, a nossa igreja, o nosso corpo, Pai. Em nome de Jesus Cristo oramos.